Olá, boa noite a todos, bem-vindos, muito obrigado pela vossa presença. O Benfica ganhou por 4-0 ao Portimonense, portanto a segunda goleada consecutiva para o campeonato. Tínhamos ganho 6-1 ao Vizela, agora ganhamos 4-0 ao Portimonense. É a 10ª goleada no total de todas as competições, a 8ª só para o campeonato e a 6ª só nos últimos 2 meses. Portanto o Benfica tem-nos brindado com goleadas. É verdade que a meio da semana tivemos uma deslocação a Toulouse, em que em termos exibicionais as coisas não correram como nós desejávamos, mas no final das contas estamos nos oitavos finais da Liga Europa e cumprimos o objetivo. Neste momento somos o primeiro classificado, se bem que o Sporting tem jogos a menos, com 23 jogos, 18 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota, 56 golos marcados, 14 sofridos e 58 pontos. Sendo que o Porto, que é a próxima deslocação no campeonato, está a 9 pontos do Benfica. Vamos agora aqui falar em relação ao jogo. O 11 inicial foi um 11 controverso, que surgiu várias manifestações de desagrado por parte dos adeptos, que foi Turbin, Bá, António Silva, Otamendi, Freddy Costa nos apareceu como lateral esquerdo, Coxo, João Neves, Ángel Di Maria, João Mário, David Neres e Rafa. E aqui incomodou alguns adeptos o facto de Rafa ter jogado de início. Mas o objetivo, Rafa ter jogado a ponta de lança, no caso. Mas objetivamente a coisa funcionou. Mas já lá vou justificar a parte da frente de ataque. Vamos começar por falar do jogo em si. O Benfica entrou bem, entrou soltinho, entrou dinâmico, entrou com qualidade de posse de bola. Tal como as estatísticas assim o dizem, o Benfica teve 65% de posse de bola. Entrou rematador, mas na primeira parte de facto não estava a ser eficaz. E não estava a ser eficaz porquê? No meu entender, por 2 fatores. Um dos fatores foi a boa atuação do guarda-redes do Portimonense, que fez exibições de grande nível. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma frente a frente do António Silva, uma do Rafa, outra do Di Maria. Portanto, este guarda-redes, que eu vou aqui procurar o nome dele, Nakamura, fez uma boa atuação na primeira parte, e o Benfica também não estava muito ainda rotinado neste esquema sem ponta de lança, daí também não ter resultado em gol. Na segunda parte, o Benfica acabou por marcar. Os golos foram quase todos de rajada, quer dizer, em 4, 5 minutos o Benfica marcou os seus golos, e todos eles jogadas trabalhadas. Portanto, os 4 golos do Benfica não foram golos de bola parada, não foram golos de sorte, foram golos bem construídos e bem conseguidos, em que, no fundo, deu para ver a qualidade técnica dos jogadores do Benfica. O primeiro golo foi de Rafa, que desbloqueou o jogo com uma trivela à assistência de Bá. O segundo golo foi uma grande assistência de Coxo, descobrir Neres em velocidade, progride e marca golo. O terceiro golo foi golo de Di Maria, assistido por Rafa. E depois temos também um golo de Rafa, assistido por Coxo. Verificamos o quê? Que o Coxo, que é um dos jogadores mais contestados, acabou por fazer uma boa exibição, muito boa, aliás, com 2 assistências para golo. Verificamos que o Rafa, que jogou ponta de lança, marcou 2 golos. Verificamos que o Di Maria e Neres funcionaram os dois em conjunto e em simultâneo no mesmo 11, desde o minuto 0, desde o minuto inicial, porque o Neres marcou um golo, teve muito em jogo, e o Di Maria também marcou, o Di Maria no caso também marcou um golo e teve perto de marcar outros, e portanto verificamos aqui a queda de alguns mitos neste jogo contra o Portimonense, que é uma boa equipa, é uma equipa superior, por exemplo, ao Vizela, e que no meu entender este jogo, apesar de termos marcado menos golos do que o que marcamos contra o Vizela, acabou por ser exibicionalmente melhor. Agora, com isto significa que temos que jogar sempre sem ponta de lança? Não, não é isso que significa. Significa que resultou, funcionou, o Benfica jogou bem, uma boa atuação, marcou golos, os jogadores da frente de ataque, todos eles estiveram envolvidos nos golos. Tanto Di Maria, como João Mário, como David Neres e Rafa estiveram envolvidos. O João Mário nem tanto, mas também teve em alguns. Mas, por exemplo, Di Maria, Rafa e David Neres estiveram envolvidos em todos os golos do Benfica. Em todos os golos do Benfica. Portanto, funcionou aquele tridente ofensivo. Qual que se quer contestado? É verdade que defensivamente não é aquele jogador... Não é um jogador por aí além, mas fez 2 assistências e uma delas foi brilhante. E, portanto, funcionou, objetivamente funcionou, e o Roger Smith está de parabéns porque conseguiu que a sua tática funcionasse. Até o Freddy Costa se voltou a jogar como defesa esquerda e não joga mal o homem, fez uma boa atuação, mesmo como defesa esquerda. É impressionante como este jogador é um autêntico canivete suíço. Agora, relativamente à possibilidade do Benfica jogar sem ponta de lança, não significa isso, não significa que não... Temos muitos jogos, reparem, tivemos um jogo, uma deslocação a Toulouse, agora temos o campeonato, depois vamos ter a meia-final contra o Sporting, fora, um jogo fora, depois um jogo fora no Dragão, depois um jogo em casa contra o Glasgow. É normal que exista rotação, é normal que exista estas variantes táticas com novos jogadores em campo. Portanto, vai aparecer novamente ponta de lança como titular do Benfica, isso vai acontecer, mas neste jogo funcionou sem ponta de lança. O que é que o Benfica pode perder sem ponta de lança? É o jogo aéreo, principalmente
não ter um ponta de lança, não ter uma referência fixa na área, acabamos por perder o jogo aéreo. Não há jogo aéreo, não há jogadas para o cabeceamento de algum jogador. Por outro lado, ganhamos o quê? Não termos ali uma referência de ataque, poderá baralhar a defensiva adversária. Poderá. Neste caso funcionou, poderia não ter funcionado. Relativamente, o que é que temos mais a falar? Relativamente ao Neres, também gostaria de referir que o Neres em 2 jogos já marcou 3 golos. Portanto, está-se aqui a mostrar que é um jogador que deve ter mais participação de equipa logo desde o primeiro minuto. Apesar de tendo em conta a rotação de jogos que temos de alta intensidade, é normal que um ou outro jogador de qualidade possa aparecer no banco nos próximos jogos. Posso-vos dizer também que os golos foram muita qualidade, os golos do Benfica, os 4 golos. Nota-se bem a técnica dos jogadores do Benfica hoje em campo. A inspiração dos jogadores, todos eles estiveram inspirados e que, no fundo, tiveram uma exibição bem conseguida. Quer dizer, não posso dizer nada de mal do jogo de hoje. Há sempre um ou outro erro, mas isso, no plano geral, super satisfeito com a atuação do Benfica. De recordar, quinta-feira, meia-final contra o Sporting, dia 29, dia 3 contra o Porto, 2 deslocações, fora, e depois uma recepção ao Rangers, dia 7 de março. Espero que o Benfica consiga manter-se na luta por todas as competições, e é nesta fase que o Benfica vai precisar do apoio dos adeptos, como hoje estiveram presentes e bem. O Benfica teve casa cheia, um excelente ambiente, e vai ser importante manter este ambiente porque estamos em fase decisiva. Meio final da taça, jogo decisivo. O jogo contra o Porto, é verdade que o Porto está a 9 pontos do Benfica, mas nós temos que ganhar porque o Sporting tem jogos a menos do que nós, por isso é que nós estamos em primeiro lugar. E depois temos também o jogo contra o Rangers, que é os 8º de final da Liga Europa. Portanto, temos aqui 3 jogos de caráter de final, 3 jogos de caráter quase a eliminar e quase que decidem muita coisa estes 3 jogos. Portanto, não temos outra solução senão apoiar o Benfica, de início ao fim, e confiar nas pessoas que estão à frente do clube. Forte abraço, fica bem, até uma próxima e viva o Benfica!